com a ansiedade. Este é o tema da live de hoje do projeto É Bom Viver. A convidada é a Jéssica Sures e a gente vai ter uma troca, uma conversa muito importante, muito especial de como nós enfrentamos, quais são as nossas alternativas, quais são as nossas saídas quando procuramos ajuda, enfim, o necessário, o básico, para que a gente enfrente o dia a dia, os desafios. E um deles é a ansiedade. As preocupações, elas tomam conta do nosso dia a dia. É algo que não temos muito o que fazer, mas podemos sim lidar com isso. Olhar para as nossas reações. E é sobre isso que nós estaremos conversando. Ansioso estou, estava, melhor dizendo, por começar o projeto. Exatamente no dia de hoje, no dia 10, vencendo tantas, tantas barreiras, coisas que acabaram acontecendo de última hora. O Instagram mudou, enfim, várias coisas aconteceram, mas eu estou aqui. E vocês apoiaram e agora o projeto está no ar. Eu já vou aceitar aqui a Jéssica Sures para que a gente já comece o nosso bate-papo. Eu vou convidá-la aqui. O Diego entrou, muito boa noite. Olha, a Andréia tá aqui. Como é que tu tá? Conta para mim, tô com saudade. Faz muito tempo que nós não conversamos. Enquanto isto, ó, Boa noite. chegou, ela está aqui, linda, maravilhosa. Muito boa noite, Jéssica. Como você está? Oi, boa noite, tudo certo? Muito feliz de estar abrindo, né, fazendo a abertura desse projeto que é tão especial nesse mês, que representa tanto. E a gente deve falar de saúde mental sempre, né, mas a gente tem esse mês como um marco para a saúde mental, então estou muito feliz aqui de falar sobre esse tema que eu tenho certa propriedade. E quero, né, compartilhar minha história e fazer sentido para as pessoas que vão nos ouvir e ser, assim, um canal de ajuda, de realmente de suporte para as pessoas que têm ansiedade, compartilhando o meu relato, né, de uma maneira bem fluida e um diálogo aqui que a gente vai ter. Ótimo, isso é fantástico. Inspirar, né? Nós não somos aqui profissionais da saúde, mas estamos dando como a gente lida com isso. E pode ser o ponto de partida para quem está aqui. Isso é extremamente importante. Muitas vezes na vida nós começamos a ter mudanças através de inspiração, vendo pessoas, vendo pessoas que são normais, digamos assim, entre aspas, né, que não são extremamente famosas, e vendo que elas superam, que elas procuram alternativas, e isso é fantástico. Por isso eu te convidei, Jéssica, porque eu sei do quanto que você já venceu, o quanto difícil foi superar todos esses desafios e estar num lugar onde você trabalha que exige muito, onde a confiança, o resultado, eles estão lá em cima. Então, vamos já dando início à nossa live, dizendo para o pessoal aqui mandar o aviãozinho, Sim. apertar no- ali no coraçãozinho também, para que possa chegar até mais pessoas. Toda vez que você vê lives aparecendo para você ver, é porque o pessoal está curtindo. É assim o Instagram, ele entrega Entendi. mais, né? Sim. Então, Jéssica, eu quero que você te apresente primeiro para o pessoal, fale de onde é que você é, o que que você faz, porque o pessoal já deve estar com ansiedade de te conhecer melhor. Então, meu nome é Jéssica Sures, eu sou aqui de Torres, do litoral do Rio Grande do Sul, e eu sou advogada e também professora
né, a área acadêmica, professora de direito, né, de cursos livres e todas relacionado à área do direito. É o, a gente se conhece só virtualmente, né, através do clube do livro, e é muito legal a gente estar em ambientes que tenham pessoas que queiram evoluir, que queiram buscar, né, evolução espiritual, evolução acadêmica, melhorar. E então, de maneira bem breve, é isso que a gente busca, né? E compartilhando aqui nessa live também. Maravilha. Uma das coisas que todos nós temos medo, né? Na verdade, a gente tem medo de falhar e não de falar, como Sim. ensinou a nossa professora Giovanna Piacentini. A gente tem medo de falhar em público. E como é que... Eu quero saber mais de ti, Jéssica, no seguinte ponto, para a gente dar o start. Quando é Uhum. que tu percebeu que essa ansiedade estava te atrapalhando? Como é que foi isso? Pode contar pra gente? Sim, então, eu sempre quis, sempre fui muito tímida, na verdade, né? E eu sempre tive esse medo, assim, de pensar, nossa, e se acontecer tal coisa, e se acontecer... Então eu queria, né, por exemplo, dar aulas, queria fazer audiências, mas eu pensava, e se o juiz falar tal coisa pra mim, o que que eu vou fazer? Então, coisas que nem existiam, né? E aí a nossa mente é nosso pior inimigo, assim, nesses momentos. Então, eu começava isso, né? Isso atrapalhou tanto a minha área profissional, porque eu comecei a ter algumas barreiras que só eu, né, colocava. Então, eu começava a premeditar o que iria acontecer, né? Que é essa ansiedade, um excesso de futuro em que a gente imagina todas as possibilidades, os piores cenários normalmente. E aí eu comecei a ver que aquilo estava me barrando, assim, porque eu tinha um projeto de cursos para a OAB e eu ia fazer uma palestra e eu pensava, meu Deus, e se eu esquecer? E se me perguntarem uma coisa que eu não sei? E o que que eles vão achar de mim? E todas as outras coisas, né, que a gente começa, a nossa mente vai indo. E aí eu pensei, não, eu preciso tratar isso, preciso entender melhor, né, como é que eu vou lidar com isso para que isso não atrapalhe a minha área profissional, o meu desenvolvimento pessoal. E aí foi o start de que eu vi que eu precisava lidar melhor com a ansiedade, e aí fui atrás de terapias, né, para a terapia cognitivo-comportamental, que é uma terapia que fala mais do agora, de situações do momento atual que tu tá passando. E aí a gente foi começando a lidar com aquilo, né? Porque eu comecei a criar catastrofização de todos os cenários. Então, acontecia que eu queria queria fazer essas apresentações, né, do meu trabalho, dos meus serviços, mas a ansiedade me barrava. E aí eu pensei, isso quando eu tinha faz uns 5 anos, 6 anos. E aí eu pedi ajuda, né, que eu acho que é o principal nesse momento que tu percebe. E aí, nisso eu fui aprendendo a lidar tanto com a metacognição, que é pensar sobre o pensamento. Então a gente começa a questionar o pensamento e olha, a gente dá uma parada, né, a gente dá uma freada no pensamento e fala assim, olha, não é bem isso, tu não tem certeza que isso vai acontecer, porque na minha cabeça era uma certeza. Então eu ia cair, iam rir de mim, iam me perguntar coisas que eu não sabia. E aí eu fui pensando, não, aí eu fui começando a pensar sobre o pensamento. E aí isso me abriu a mente no sentido de, não é bem. E aí eu via que não era isso que acontecia. Né? Que daí tu vai lá e tu faz e não acontece nada daquilo. E aí eu fui começando a me desenvolver com a respiração, com a metacognição, pensar sobre os pensamentos e com as terapias. Esse conjunto, né?
E aí, esse conjunto de ferramentas que a gente vai aprendendo com a maturidade, com o auxílio de profissionais. E que é curioso para saber quantos anos faz isso? Que você se lembra exatamente do ano que você começou a se dar conta, que começou a questionar, se perguntar, não, mas isso aqui tem que ter uma saída, tem que ter uma alternativa. Foi. Eu tinha uns. Na verdade, eu sempre lidei com ansiedade, mas que eu fui atrás realmente. Hoje eu tenho 27 anos, né? Então, tô fazendo os cálculos aqui. 7 anos atrás, é, uns 7 anos atrás, ali em 2017, não sei, por aí, 2018. E aí, que foi esse start que eu vi que precisava, né, Uhum. ir atrás. É 2017 vai dar 3 com 5 8 anos. É, É uma jornada. sim. Eu gosto muito quando a gente está conversando e levando a nossa história para as pessoas e começa a falar desse tempo. Hoje em Uhum. dia está tudo tão rápido, tudo tão instantâneo que a ansiedade, ela vai se aflorar com naturalidade pelo meio que a gente vive, né, diante da nossa sociedade. Então é tudo muito rápido. Só que a nossa transformação pessoal, ela não acontece nessa mesma velocidade, é diferente. Há, há vários fatores, as várias coisas que a gente tem que olhar para dentro de nós e começar a trabalhar um a um, e chegando, sim, a solucionar esse problema. E no começo, logo que, pelo menos para mim, essa ansiedade era muito forte. Era um excesso de preocupações, da, fazia aquelas, era quase teorias da conspiração, sabe? Porque eu pensava em tudo que podia acontecer de errado, enfim, e chegava que eu acabava desistindo. Uma das maneiras que acabava encontrando nesses momentos era pegar e decidir as coisas e ir fazendo sem pensar quase, porque se eu começasse a pensar, eu iria acabar me sabotando. Uhum. E eu pensava nesse tempo aí por 2015, 2016, que as coisas elas eram mais rápidas, assim, que eu que não conseguia acompanhar, que não conseguia aprender. E daí quando eu entrei para o autoconhecimento, comecei a conhecer outras pessoas e comecei a viver os processos, eu comecei a perceber que é tudo muito lento em relação ao que a gente está acostumado e que as coisas Uhum. têm um processo de maturação. Não é assim, do nada fica excelente. E muitos dos nossos sonhos, imagina só, a Jéssica decidindo que vai ser advogada e que vai estar na frente do juiz. Imagina quantos anos atrás e tantos medos, tantas inseguranças, tantas coisas que tu teve que pensar ao decidir isso e acabar não se sabotando, não desistindo do teu sonho. Sim. Não é verdade? Tem algumas pessoas aqui que entraram. A Jucimara, boa noite. Tem aqui que Gabeza, eu não sei se eu li certo, tá? Desculpa aí se eu não li corretamente. A live é interativa, pode mandar os comentários aqui que a gente vai estar falando também. Então É, fiquem à vontade. e eu acho que é interessante também falar que é um processo todo dia, né? A gente tem que analisar e tem que. Não é algo, eu tratei ou eu tive consciência, tenho agora as ferramentas e agora não, né? Todo dia tu tem que estar questionando os teus pensamentos, vendo se tu não tá te sabotando, vendo se não é uma coisa que a tua mente está criando. Claro, a ansiedade, né, de maneira histórica, ela servia, né, para nos tirar de perigos como um leão nos atacando, né? Então é algo muito não é primário, mas é algo Primitivo. muito primitivo isso.
E só que hoje a gente não tem esses mesmos riscos, né? A gente tem, por exemplo, receber um e-mail e responder ele. Essas são as coisas que nos geram ansiedade, né? Lidar com as exposições que a gente tem que fazer para chegar onde a gente almeja, mudou essas questões. E a ansiedade, de certo nível, ela te prepara, mas a questão é esses cenários catastróficos que a gente tem que cuidar, né? Tem que estar sempre atento, vigilante, assim, vigiar, vigiar e orar, né? Verdade. E contando aqui, eu vou abrir uma gaveta e contar um pouquinho da minha história e como eu consegui dar o primeiro start com força na questão da ansiedade. Uhum, Primeiro, eu precisava me comunicar e eu não falava nada. Extremamente tímido, ficava tremendo assim, enfim, travava, ficava calado e nada saía. Só que as coisas começaram a mudar, os meus desejos, meus sonhos, eles estavam batendo na porta, eu não queria desistir. sim. E o que acontece? Como é que eu posso me comunicar melhor? Fazendo um curso de oratória. Então, em 2020, eu decidi entrar no curso de oratória. E isto foi extremamente desafiador. Para alguém que não falava nada, que não se comunicava. Então, no grupo de o pessoal saía, eu era o calado sempre. Na sala eu sentava na frente, lá no canto, e ficava calado. Então, eu era extremamente tímido. E depois do curso de oratória, eu mudei completamente. Uma das coisas que eu entendi é que não é que eu não falava porque eu não queria falar, é porque eu tinha medo, eu tinha Uhum, insegurança. E fazer o curso de oratória me deu muitas ferramentas. Porém, vou entrar no curso de oratória. A professora é advogada. Muitos alunos que são advogados e outros que estão estudando para isso. O que eu pensei no momento? Em que lugar eu ficarei nesta sala? Eu serei o último aluno. Não vai ter chance para mim competir com ninguém. Eu não falo nada. Quem está nessa área já está habituado com isso. E o coração começou a bater muito forte, e eu com medo. E sabe de uma coisa? Tem aulas online. Eu vou fechar a câmera, fico quieto no meu canto, não falo nada, estudo e aprendo, mas não apareço. Foi o que eu pensei. Então fui lá, fechei o meu olho e apertei o botão e comprei o curso. Fiz o investimento no curso de oratória. Isto foi dezembro de 2020. 2021 começou e eu comecei a participar das aulas e até comecei a me soltar. Mas é aquela coisa que a vida ela traz para a gente, ela nos presenteia conforme a gente procura ajuda, conforme a gente se desafia. Quando eu estava parado, quieto no meu canto, triste, porque muitas vezes eu pensei em desistir da vida. Eu nunca cheguei a planejar nada, mas eu pensei. Esse é um dos motivos que eu criei esse projeto, para levar esperança para as pessoas, para levar inspiração, coragem, protagonismo. sim. E quando eu percebi, já tinha passado 3 meses, já estava em março, no curso de oratória, e eu comecei, nossa, já mudei. Eu já conseguia, pelo menos, falar. Eu já tinha aprendido algumas técnicas, então, em determinadas situações, mesmo que eu tivesse que usar muito o recurso do pensamento, eu tinha ali a técnica, e isso me ajudava. E tinha as respirações diafragmáticas, a gente acaba respirando para se acalmar e entender que passar para o nosso cérebro a informação que está tudo bem, que está tudo tranquilo. E sabe, Jéssica, o que aconteceu alguns 2 meses depois? Eu comecei já a tentar aparecer na rede social, a gravar alguns stories, a gravar algum vídeo, mas nem pensar em olhar de novo.
Hum, Isso, né, sem jeito. sim. No meio desse tempo, entrando na questão de desenvolvimento pessoal, acabei conhecendo a da Watson, que é uma palestrante, é uma treinadora, ela é uma escritora também. E ela é super famosa, e ela estava fazendo uma live. E ela disse: Eu vou deixar que duas pessoas entrem na minha live. Eu pensei, vou botar para entrar, né? Mas ela não vai. Hum, Tanta gente assistindo, eu não vou ser a pessoa que vai ser aceita. Mas eu queria ficar bem comigo mesmo, dizer, não, pelo menos eu botei ali, mas torcendo que ela não me chamasse, porque eu não tivesse que o desafio de sim. Falar. estar ao vivo com muita gente e com uma pessoa tão famosa. Daqui a pouco eu paro lá e aí, como é que fica? E adivinha, me aceitou o convite e eu entrei. Naquele segundo que ela apertou o botão que aceitou para me entrar na live, eu pensei, o que que eu posso fazer? E eu pensei o seguinte: eu vou dar um boa noite com o mais alto que eu puder e o resto a gente vê depois. Provi- E foi assim. Eu entrei, dei boa noite e quando eu vi, já estava muitos minutos já falando e, e tudo muito natural para mim, sabe? Quando eu vi, Às vezes o nossa, problema é pensar, né? Pensar muito. exatamente. E depois que terminou a live, aquela alegria toda e tudo, e eu pensei no seguinte: o quanto que valeu eu apostar em mim, olhar para as minhas fraquezas, porque eu não me comunicava, que eu tinha dificuldade, que eu era tímido demais, e que a falta de comunicação na minha vida me fazia querer, não, para que eu vou viver, né? Tem, não tem graça. É óbvio que não tem graça. Eu não estava participando ativamente, colocando o que eu pensava para as pessoas, eu não sabia desenvolver um pensamento. Então, essa era a minha dificuldade. Isso é autoconhecimento. E daí procurar alternativa. A alternativa adequada, correta. Se eu não tivesse entrado no curso de oratória, eu não teria entrado na live da Watson. Eu entrei na live da Watson, fui nos eventos dela, fiz parte da equipe. Imagina. E tudo depois que eu decidi, sozinho, no meu quarto, fazer o investimento naquilo que era mais importante para mim. Eu não sei para você que está assistindo nós qual é a sua maior dificuldade em relação à ansiedade, mas com certeza, estudos nos mostram que as pessoas têm mais medo de falar em público do que morrer. Então, comunicação é extremamente importante. E não é porque a gente tem medo de falar, a gente tem medo de falhar, de falhar, de não De você conseguir não achar, né? desenvolver a nossa ideia, né? E a partir do momento que a gente começa a investir nisso, a gente está investindo em algo que é extremamente importante. Confiança. Na nossa confiança, naquilo que nós acreditamos que vai trazer mais confiança. E eu acreditava que se eu conseguisse, pelo menos, falar um pouco e expressar a minha opinião, eu não precisaria mais ficar calado, então, diante dos grupos, naquelas rodas de conversa. Se expor, né? Se expor com aos poucos. Exatamente. E me conta mais, Jéssica, o pessoal que também eu tenho certeza que está aqui, está querendo saber. Apesar de tudo, como é que foi para ti, né? E além de trabalhar nessa área da advocacia, ainda ministrar algumas aulas, como é que é isso? Como é que a Jéssica se sente com isso ainda hoje, né? Apesar de já ter se desenvolvido bastante. Sempre gera, né, uma ansiedade, assim, querendo ou não. A ansiedade, ela vai acompanhar, e igual a minha psicóloga disse, a ansiedade não vai desaparecer. A gente que vai aprender a lidar com ela. Então, no início, na primeira aula, eu fiquei muito ansiosa.
Só que aí eu sempre penso assim, se eu não fizer, se eu não for, né, eu posso dizer assim, ah, não vou ir, vou dizer assim, né, eu desisti. Como que eu vou me sentir depois? E aí eu penso assim, eu vou me sentir mal? Então, eu vou ter que enfrentar, né? Então, apesar de eu não ter mais, que antes eu tinha uns sintomas físicos, assim, por não conseguir controlar a respiração, então, né, de sintomas físicos de ficar com taquicardia e todas as coisas, e quando tu começa a controlar a respiração, tu consegue lidar melhor. E aí, quando tu tem que falar, por exemplo, para uma sala de aula, tu tem que controlar muito a respiração, porque tu vai falar por um longo período, tu tem que fazer pausas, tem que cuidar com os vícios. Então, os vícios, né, aquele o né, todos esses vícios que a gente tem, porque a gente não respeita as pausas. Eu também uso, né, preciso utilizar as ferramentas de comunicação para conseguir me comunicar melhor. E aí, mas sempre gera ansiedade quando a gente vai se expor. Claro que quanto mais a gente vai se expondo, né? Na primeira aula mais gerou mais medo, mas a partir das outras aulas, das outras exposições, eu fui vendo que aquelas situações na minha cabeça, elas não aconteciam. Então, ninguém na minha cabeça me criticaria ou pensaria em alguma coisa, e aí na hora não acontecia. Então, eu fui vencendo essas crenças que eu tinha, crenças enraizadas. E eu fui entendendo que e eu também, é porque eu queria muito prever o que ia acontecer e me preparar. E aí eu pensei, o que aconteciam coisas que eu não tinha pensado. Então eu comecei a idealizar que não adiantava eu me preparar, que poderiam acontecer outras coisas. E foi assim que eu vou indo. E é claro que assim, não vai existir um momento que tu não vai ficar zero ansioso, eu acho. Só talvez com muitos anos de prática. Mas eu acho que é interessante esse pouco de ansiedade para te preparar mesmo, para te estar 100% presente, mas que isso não te sabote, né? Para que tu consiga executar o que tu planejou. É bastante importante o que tu falou, e principalmente a base disso, a terapia, né? Tá com um profissional ali, então tu procurou uma psicóloga, e quanto que isso vai desenvolvendo a gente. Tá Sim. lá com o psicólogo, na terapia, e falei a gente. Por mais que sejamos a pessoa mais calada do mundo, ali a gente começa a falar, começa a se conhecer. Isso é assumir as responsabilidades, o protagonismo da nossa vida. Temos que valorizar isso, temos que comemorar, sabe? Comemorar de verdade, com força, com alegria, porque, poxa, estou cuidando de mim. E os resultados, eles vão acontecendo dia a dia. Não é um resultado extraordinário do dia para a noite, mas são momentos que vão mudando. A gente vai se sentindo cada vez mais segurança. Eu quero dar boa noite aqui para a Tairine, que entrou na live. Me diga aí como é que você está. Também entrou a Grazi Rodrigues. Grazi Rodrigues também, que é uma patrocinadora aqui do projeto, que fez toda essa arte visual. Eu estou muito feliz e vai estar participando também com a gente, fazendo uma live. Então, Então, Jéssica, diante de tudo que tu pensou em trazer para a gente, tem mais algum ponto específico? Porque eu vou aqui coordenando, vou falando, mas eu não sei exatamente, eu não quero deixar nenhum ponto para trás que tu acredite que seja extremamente importante. É, como já falou dessa questão do desafio, de olhar para si, de procurar a terapia, né? O quanto de tempo tu já está investindo, né? Porque desde 2017 até agora é um longo tempo e você tem conseguido vencer. Eu quero saber o que mais ainda você tem aqui para trazer para a gente. eu penso que essas técnicas de autoconhecimento, respiração, a espiritualidade também pode te trazer algum conforto para a ansiedade.
Eu penso que, por exemplo, últimas semanas, eu tinha um compromisso que eu teria que me deslocar, teria que fazer várias, né, questões que dependeriam de outras pessoas. E aí eu comecei a ficar ansiosa, porque eu pensei assim, ai, mas se acontecer tal coisa, e se a pessoa não estiver lá, porque era uma carona compartilhada. E aí eu comecei a lembrar da espiritualidade de um Deus que, né, não necessariamente Deus, porque as pessoas podem ter outras religiões, né, outras, mas algo para sabe, não se sentir só, não se sentir desamparado, porque você tem alguém que te protege, não fisicamente, mas sempre está contigo. Então, isso eu acho que também pode ajudar, né? Então, todas essas técnicas aliadas, eu acho que são importantes e estar sempre atento, estar sempre vigilante para não se deixar que a ansiedade ela trave os seus projetos, porque e às vezes a gente também tem a ansiedade e o perfeccionismo, né? Por exemplo, a gente quer entregar algo muito bom e aí a gente não faz, simplesmente não começa. E aí tem uma frase que diz que aquilo que nasceu perfeito, nasceu tarde, porque normalmente ela começa e vai sendo aprimorada. Não já nasce perfeito um projeto. Então, se desafiar, eu acho que acho que, assim, da minha fala, se desafiar e estar atento à metacognição, estar atento aos pensamentos. Uma coisa que me ajuda também é a escrita. Escrever para entender os pensamentos também é algo que ajuda bastante. Acho que todas essas ferramentas alinhadas e para cada pessoa vai ter uma experiência diferente. Então, entender o que faz sentido para si também. Ótimo, maravilhoso. É algo extremamente importante. Para nós, hoje, até diante de onde a gente está, até parece algo já básico. Já faz tanto tempo que a gente está nessa jornada. Mas eu me lembro de mim lá no começo, se eu estivesse vendo uma live como essa, se 18 tivesse a anos. pessoa falando como brilhou, eu já teria um norte, sabe? E olha só, de alguém que não falava, estou aqui fazendo o projeto. E a Jéssica também, ó, de super, ultra, mega tímida, aí sendo advogada, dando aula. Então, a gente pode vencer. E a gente consegue vencer. Basta que a gente tenha persistência, procure ajuda. Tão difícil, a gente acha que é tão. A gente consegue dar conta de tudo que nós sabemos e que está tudo certo. Só que não é bem assim. Tem muitos profissionais, tem muitas alternativas que estão para nós. E nem todas elas, às vezes, são algo que a gente precise, de certa forma, pagar. Então, tem muita coisa gratuita. Então, nós nos colocamos aqui também em poder ajudar. Então, se você está com dificuldade, alguma coisa dessa área de comunicação, quer se desenvolver, ou seja, não precisa ser na comunicação, mas de alguma forma isso tocou seu coração, pode chamar a gente, chama no direct, vamos conversar ali, vamos trocar ideia, naquilo que a gente puder ajudar, naquilo que nós não pudermos, nós vamos também indicar quem vai poder ajudar, profissionais, enfim, e tudo isso, essa corrente do bem. Neste mês tão sensível, que é o setembro amarelo, e agora aqui com o projeto É Bom Viver. É bom que socialmente a gente já está alerta com isso. Né? Nossa, o setembro amarelo é a questão de valorização da vida. E eu criei o projeto com este nome. É bom viver. Porque é bom viver. Tem que olhar E para o a copo. ansiedade às vezes nos engana, dizendo Aham, dizendo para nossa mente que é ruim viver, exato. que é pesado. Então, a gente olha o copo e ele esteja meio cheio. Esse aqui está bem meio cheio mesmo, não tem dúvida, não dá de.
A gente olhe para a vida com esse olhar, do copo meio cheio, do que é possível. Depois que a gente esgotar as alternativas, aí sim, aí dá para dizer alguma coisa. Antes de tentar, que a gente não se sabote. Procure ajuda. Conversar, sabe? Compreender como é que é. O projeto, ele está na quarta edição. E é algo fantástico. Nesse quarto ano, eu percebi várias coisas que não necessariamente a gente consegue, talvez, ajudar quem está diretamente precisando de ajuda. Mas, Jéssica, não sei se tu sabe, quem mais salva vidas é a rede de apoio. A rede de apoio são as pessoas que estão próximas de quem precisa de ajuda. Uhum. E imagina nós perto de alguém que precisa de ajuda, mas sem saber nada, nenhuma informação. Então, quando a gente tem acesso a certas informações, ou pelo menos, na pior das hipóteses, a gente diz, olha, eu vi uma live no Instagram de tal pessoa e lá estava falando algo sobre isso. Vamos lá ver, sabe? Sobre esse ponto que tu falou, é também importante salientar as pessoas, principalmente pessoas de outras gerações, né? Não minimizar a dor, né, do outro, por exemplo, assim, é muito importante falar, não, não é ignorar, mas, por exemplo, dizer assim, a pessoa tá ansiosa ou tá, né, tendo uma crise de ansiedade, e aí a pessoa desvalida esse sentimento, ou fala assim, não sei por que que tu fica assim, né, porque daí a pessoa já tá se sentindo mal, já tá num quadro de ansiedade, e aí vai se sentir ainda pior. Então, acho que é importante ter essa consciência, né, de não desvalidar as emoções dos outros, que eu acho que isso que é o que mais fere as pessoas, tu não entender, ou tu dizer, não sei por que tu está assim, é só tu ignorar, mas a pessoa não sabe, ela não consegue. Então, ter essa conscientização e essas lives ajudam isso. A gente não ignorar a dor do outro ou minimizar o sofrimento alheio, porque para cada pessoa é de uma maneira. Exato. A Ieda Sures, louco, estava Minha batendo mãe, palmas ali. Um abraço, Ieda. E vamos nos aproximando do final da live. Mas tem o momento aqui também que a gente conhece um pouquinho mais da Jéssica. A gente vai conhecer um pouquinho mais do convidado. Onde eu faço algumas perguntas. E levam mais conexão. Também que serve para a gente olhar daqui a pouco, né? Uma das perguntas. Eu vou fazer três perguntas. Duas a Jéssica vai me responder e uma pergunta ela vai me fazer. E ela não disse que pergunta é essa. Então, surpresa. fiquem aqui, vamos ver qual pergunta super difícil ela vai fazer para mim aqui no ar. Não, uma Então, pergunta de direito. Jéssica, eu vou começar com a primeira pergunta. Um filme ou uma série que você gosta? Eu gosto de This Is Us, que é uma série do Amazon Prime, que ela fala sobre, retrata questões familiares e crenças. É um drama, mas assim, fala também sobre ansiedade, porque um dos personagens tem ansiedade. Então, é uma série que me marcou muito, assim. Então, This Is Us. Depois eu posso botar aqui nos comentários como é Coloca que aí se pra escreve. gente. Que tradução é Esses Somos Nós. Esses Somos Nós, porque são três personagens principais. Ótimo. Eu já ouvi falar, eu não olhei essa série ainda, mas eu já ouvi falar bastante, muitos elogios. Tem que Autor. colocar aí, vou ter que separar um momento aí para mim tá olhando, porque tem que ser muito boa. É bom. Vários amigos já me falaram, né? A Luana escreveu que é muito boa. Me sinto, me sinto muito boa, me sinto essa série. Eu não entendi bem direitinho, né? Mas enfim, Luana também que esteve Muito ajudando bom. bastante aqui.
a, a gente chegar aqui nos 1.000 seguidores. E vamos parar agora para a segunda pergunta que vou fazer para a Jéssica, que é a seguinte: uma pessoa muito importante na tua vida. E tem um porquê que eu faço essa pergunta, mas depois eu respondo. Tem várias, mas uma que é muito importante na minha vida é minha avó materna. É difícil, é muito difícil responder essa Sim. pergunta, né? Mas a minha avó materna é muito importante na minha vida. Ótimo. E sabe o porquê que eu faço essa pergunta com aqui os seguidores que estão nos olhando e Jéssica? Nos momentos mais difíceis das nossas vidas, a gente acha que está sozinho. Mas quando fazemos essa pergunta, uma pessoa muito importante na tua vida, temos dificuldade para responder, porque tem mais que um. Muito mais. Então, que a gente acalme nosso coração e veja, olha, tem mais que uma pessoa. Fica difícil de dizer que é uma só. Então, já temos para onde procurar ajuda. Essa base da nossa família é extremamente importante. E agora, o momento esperado, a Jéssica vai fazer a pergunta dela, extremamente desafiadora, e que vai me deixar aqui ansioso. Não é tão desafiadora. Eu pensei em fazer uma pergunta do direito, mas não vou te fazer essa pegadinha. Mas qual que é a palavra que define esse projeto para ti? Assim, um projeto e o que significa, qual o sentimento, palavra que define? Perfeito. Eu acho que a palavra que mais define é esperança. Toda vez que a gente traz alternativas, a nossa esperança aumenta. E é desta base que eu criei o projeto. É muito importante que a nossa esperança ela seja cultivada, seja renovada todos os dias. Conhecer pessoas, seja fisicamente, seja através das redes sociais, de lives, assim como está acontecendo agora, traz isso, traz renovação. Muito na minha vida eu me inspirei em pessoas que trouxeram conteúdos, que agregaram. Isso me fez refletir, me fez mudar. Então, esperança é a palavra que define o projeto. Minha esperança é muito importante. Muito importante a gente cultivar a esperança. A Sabrina entrou aqui também bem no finalzinho. Sabrina, que é uma grande amiga, eu conheci lá na cabana e está fazendo um trabalho fantástico também. Então, um grande abraço, Sabrina. E agora, chegando bem nesse finalzinho, eu quero deixar com você, Jéssica, as considerações finais. Então, tu vai mandar um abraço, um beijo, enfim, vai fazer você sentir no teu coração, o momento é livre, não precisa ser tudo certinho, tá bom? Abre a boquinha assim e fala. Faz as considerações finais. E após isso vou encerrar a live. A live vai ficar salva aqui no Instagram e no YouTube também. Porque lá no YouTube, às vezes a gente não consegue olhar tudo, mas lá no YouTube dá para correr. Então fica mais fácil para a gente dar continuidade. Então é só ir no meu perfil, vai estar salvo ali. O link do YouTube também está lá no meu perfil do Instagram. Bom, acho que a conclusão, assim, seria a gente estar vigilante e atento para a gente não perder as oportunidades que a vida nos dá e que a gente também faz por conta da ansiedade, que a gente consiga respirar, que a gente consiga pensar sobre o pensamento e assim enfrentar os desafios, procurar ajuda quando necessário
da espiritualidade, profissional principalmente, que vai te dar uma outra visão, porque tem uma frase que diz que a gente não encontra a resposta na mesma onda, na mesma frequência que foi feita. Então, às vezes a gente precisa de uma experiência, de uma palavra, de um estudo externo. Normalmente a gente precisa para conseguir expandir a nossa mente, as nossas ideias, a gente precisa do externo. Então, que nesse mês e assim todos os outros a gente procure ajuda e procure estar atento aos pensamentos e às atitudes. E também que me sigam no meu perfil. Eu falo sobre direito, compartilho meu dia a dia. Vou adorar ter vocês lá. Perfeito. Então, sigam a Jéssica. Não precisa sair aqui da live. É muito fácil, muito simples. Tem uma setinha para baixo, você vai apertar ali e vai apertar em seguir e não vai sair aqui da live ao vivo. Então, e quem não me segue também já aperta no seguir, porque isso ajuda bastante ao Instagram entregar mais e a gente poder chegar a mais pessoas e poder estar aí ajudando. Eu te agradeço, Jéssica, pelo tempo, né, pelo desafio de estar aqui e de se expor, de falar da tua vida, de falar de tudo que foi capaz de vencer e inspirar as pessoas. Então, eu te agradeço muito por me Obrigada. ajudar a tornar esse projeto, né, vivo. Tudo que nós criamos é como uma parte da gente, é como se fosse um filho da gente. Então, a gente coloca ali muito empenho, muita dedicação, muito amor, muito carinho, e aquilo vem, Sim, cresce, se desenvolve, e aqui está. Aqui está o projeto. Então, eu te agradeço muito por estar ao meu lado, por colaborar, por agregar tanto. sim, obrigada pelo convite. E vamos ver as próximas lives, então. Vamos lá. Agradeço a todos vocês que aqui estiveram também ao vivo, a todos aqueles que vão assistir depois também. A live vai ficar salva. Teremos live ainda amanhã, quinta-feira, às 19h30, com a psicoterapeuta Márcia. Ela vai falar sobre burnout, algo extremamente importante. Então, venham com a gente. Eu vou estar aí divulgando e será um prazer receber todos vocês amanhã na live, dando continuidade à série de lives durante o mês inteiro aqui no Instagram, trazendo esperança para todos. Tchau. Tchau.